Vanessa Lacombe, mais uma vez é um prazer ter você aqui no Mesa para Dois. Oi, Babi, o prazer é meu, adoro estar aqui, você sabe. Nesse Dia dos Namorados, eu acho sensacional a gente falar disso, porque como impacta, como é marcante esses primeiros amores na adolescência. E eu acho sensacional nesse horário do almoço, exatamente agora, 12h49, muitos pais estão com seus adolescentes aí no carro, e a gente vai discutir esse assunto que é muito legal para debater em família também, para a gente se entender nos nossos primeiros amores, mas também para entender nossos adolescentes nesses primeiros amores. É, né, Babi, exatamente. Semana passada a gente falou que criança não namora, eu falei, não, então essa semana eu quero falar de adolescência, né? Vamos falar de como é isso, porque quando a gente vê os nossos filhos passando por essa fase, é como se a gente revivesse um pouquinho da nossa história, né? Assim, é inevitável que a gente vá lá atrás e lembre da nossa história, dos nossos primeiros amores, né? E eu acho que é muito importante a gente fazer esse exercício, porque inclusive ele leva a gente para um lugar de empatia, né? Da gente olhar e falar, peraí, mas como foi para mim? Né? Como foi para mim, Vanessa, viver essa história lá, o meu primeiro amor? Né? E isso me abre para um campo de possibilidades. É claro que hoje o mundo é outro, né, gente? A gente tem todo um atravessamento de rede social, de tecnologia, de tudo isso. Mas ainda a gente está falando de relação humana. Né? Então, a gente precisa saber como que a gente ajuda, né? Como criar aquele espaço gostosinho, assim, de troca com nossos filhos, que que eles tenham liberdade para procurar a gente, para falar com a gente sobre isso, né? Então, como que eu sirvo de apoio, mas também sem me intrometer, né, gente? Sem levar a minha história que eu vivi para a relação do meu filho, né? Gente, complexo. E eu acho que os pais se assustam, eu já estou preocupada. Meu filho tem 2 anos, já estou preocupada. Eu achei natural os pais se assustarem no começo, né? E não saberem muito como a gente lida com isso. E como é que lida com isso? É, né, Babi? Esse é o X da questão. É natural a gente ter um susto, assim, né? A gente primeiro gera aquela estranheza, meu Deus, mas já? Ainda é meu bebezinho, né? Como que já tá namorando? Gente, tá muito cedo. Mas calma, eu convido sempre para fazer essa reflexão. Volta na tua história. Quem era você com 13 anos? Quem era você com 14, com 15, com 16, com 17? Né? Como que estavam as suas relações? Então, gera ali uma primeira estranheza, um primeiro lugar assim de susto, né? De ai meu Deus, mas a gente tem que ter muita calma nessa hora para lidar com eles, para criar esse espaço de abertura, né? Para a gente ir criando essa conexão mesmo. Então, se a gente traz ali para a nossa relação com o nosso filho um clima de cooperação, de escuta, sem julgamento, a gente cria um espaço de acolhimento, um espaço de troca, né, onde não vai ter uma relação de medo, porque se o meu filho olha para mim e fala, ai, que medo de falar com a minha mãe, né, sobre essa relação e tudo, aí a gente perde, aí perdeu, aí não é legal. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, né, de eu me acalmar, calma, deixa eu escutar, deixa eu ouvir o que meu filho tem para dizer, né, e aí a gente se abre para esse novo universo, né? Para essa nova experiência que é tão importante. E que é uma mega, como eu adorei o termo que você usou, uma escola de afeto. Isso. É uma oportunidade, né, Babi? Quando a gente se relaciona... Então, assim, primeiro que você viveu um primeiro amor, é um novo papel que está em desenvolvimento, né? Então, você nunca foi namorado. Uhum. Você precisa aprender a ser namorado. Então, é um novo papel que está em desenvolvimento. E com esse papel, a gente também está desenvolvendo ali uma série de habilidades, né? Então, a gente está falando sobre saber escutar o outro, né? Quando eu estou numa relação, você é casado, eu sou casada, a gente sabe como é. Então, assim, a gente precisa escutar nosso parceiro. A gente precisa saber quais são as demandas deles, né? A gente aprende sobre limites, por exemplo. Olha que habilidade importante. Né? Como que eu coloco o limite da minha relação com o outro? Como que eu entendo o limite do outro, sem que isso gere uma sobrecarga para ele, né? De forma que eu consiga realmente entender o limite dele. Não, tá tudo bem, eu aceitar ou não o limite do outro. Então, a gente aprende a se relacionar a partir da gente, a partir dessa vivência juntos, né? A gente aprende a lidar com as frustrações, a gente aprende a identificar o que faz bem, o que faz mal para a gente, né? Então, assim, peraí, isso aqui na minha relação não tá legal, isso não me faz bem, isso não é legal. E se o adolescente tem um espaço para viver essa relação com o apoio da família, percebe que é menos um conflito,
né? Porque é conflituoso um primeiro amor, né? Porque ele tem uma intensidade de emoções, né? Quem lembra? Gente, se estivesse aqui, vocês iam ver a Babi virando um olhinho, hein? Mas é essa intensidade de emoções, né? Desse sentir de querer estar junto o tempo todo. Porque já a adolescência já é intensidade de tudo. Não aí é? vem essa novidade que é esse relacionamento com o outro, aí meu pai eterno. É muito forte. Eu já vi, Babi, alguns pais ficarem com ciúmes, por exemplo. Porque, assim, é natural, já na adolescência, que o adolescente faça aquele movimento de eu deixo de... A família deixa de ser minha única fonte de informação, de valores, de tudo. Então, eu vou para o social para buscar outras fontes, outras informações, outros valores, outras vivências, né? E aí, quando surge um namorado, uma namorada, pronto. Aí, aquela pessoa é assim, a personificação de tudo que é mais maravilhoso, de toda certeza, de todas as informações corretas. E às vezes os pais ficam, poxa, mas e aí, né? Tudo que eu passei. Calma, gente, eles voltam, né? Se a base foi boa, se tem uma ponte construída aí, o movimento natural é esse adolescente voltar para a família. Então, ele vai lá fora no social, ele bebe de outras fontes, mas ele retorna, né? E o namorado, a namorada, eles são um novo elemento que se a gente conseguir conduzir de uma maneira legal, eles vão ser agregados à nossa realidade, eles vão fazer parte, vão ser incluídos, né? Então, é esse movimento que a gente quer, né? De inclusão. E como é que a gente faz isso sem invadir? Então, a gente precisa muito respeitar. Eu acho que eu já conversei aqui com vocês uma vez, da gente falar assim de... quando a gente fala assim... a gente está fazendo cosquinha na criança, e a criança fala, para, não quero mais. É aí que a gente aprende a respeitar o não do outro, inclusive dos nossos filhos, não é porque a gente é pai e mãe que a gente tem o direito de ultrapassar esses limites, né? Então, vamos para algumas dicas práticas. Quando você estiver conversando com seu filho, escuta. Mas escuta com um ouvidinho de ouvir mesmo, assim, sabe? Peraí, o que ele está me falando? Deixa eu entender, né? Ao invés de já querer rebater uma informação ou uma fala do seu filho, escuta, procura entender. Mas, filho, eu não entendi. Por que você pensou isso? Me explica melhor. Né? Quero entender. Eu penso diferente, né? Eu penso que é assim, assim, com respeito, com diálogo, né? Então, escuta mais do que fala. Não zomba, né? Não entra com ironia, com sarcasmo, com piadinha. Isso afasta, isso gera um afastamento, né? A gente já falou aqui outras vezes de comunicação não violenta. Uhum. Então, essa escutativa, de realmente ouvir, é muito importante. Não entra numa conversa com seu filho achando que você está ali para interrogar. Me fala como é que é. Mas quem é fulano? Fulano faz o quê? Estuda onde? Dorme que horas? Acorda que horas? Os pais dele fazem o quê? Aonde mora? Aquela coisa bem Discovery Channel, né? Assim, aonde vivem, do que se alimentam, se vestem como, sabe? Demonstra um interesse genuíno, não é um interrogatório. Né? Legal. É uma forma da gente se aproximar, é um interesse genuíno, né? Que legal. Então, entra nessa parte mais de orientação, de comunicação, de construção de vínculo do que de um controle, sabe? A gente precisa, às vezes, abrir mão um pouco desse lugar de controle, né? Está disponível. Você né? falou da questão da base, né? De, assim, essa base foi bem construída. Então, acho que até antes dessa fase, assim, quem tem filhos na minha idade, acho que vale que você também fala de construir essa base, fazendo esses diálogos e explicando algumas verdades, algumas coisas sobre desejos, sobre dinâmica de relacionamentos, abusivos ou não, desde cedo. Mas é lógico, mas nessa fase, quando tem um relacionamento, é bom deixar isso bem claro, né? Como é que a gente faz isso? Fala isso sem parecer também um didático, uma professora falando, olha, assim, assim, assado. Como é que a gente fala essas verdades, essas condições humanas para essa criança, depois, nesse caso de adolescente, quando entra num relacionamento? Babi, eu amo a hora do jantar.
por exemplo, né? Então, se vocês na sua família têm o hábito de jantar juntos, mas que não seja um jantar, que seja um momento juntos daquela família, né? Um momento que vocês sentam e conversam, né? Então, tragam assuntos do cotidiano. Então, quantas reportagens a gente tem sobre feminicídio, por exemplo, né? Que a gente está falando aí de uma relação tóxica, abusiva. Então, olha quanta oportunidade a gente tem de falar sobre assuntos que estão em voga, que estão em pauta. Conversem sobre esse cotidiano, né? Discutam ideias, ouçam a opinião dos seus filhos, ouçam o que eles têm para dizer. Nós, pais, não precisamos ser doutrinadores. Né? A gente está ali para andar junto, para caminhar junto, para refletir. Vamos pensar sobre isso. O que vocês acham? Né? Então, a gente tem oportunidades diárias de fazer comunicação sobre os mais diversos assuntos. Quando a gente cria isso, Babi, ao longo da vida, você trouxe muito bem isso, né? Quando a gente vai criando isso, os assuntos surgem com naturalidade. Não tem tabu, não tem um assunto que eu não posso falar com os meus pais sobre isso. Né? A gente aceita todos os assuntos à mesa, todos os assuntos podem vir. E a gente trata isso com naturalidade, sem julgamento, sem ironia, sem levar isso para um campo de, que besteira, também já fui adolescente, isso aí é só... Isso passa, isso é paixonite, isso passa. Você ainda vai ter mais um monte de namorados, esse é só o primeiro, né? Porque aí é um outro assunto que a gente programou aqui para falar, né? E aí, Vanessa, sou mãe, meu filho terminou o namoro, e agora? Né? Ele vai sofrer. Gente, é muito sofrido, já passei por isso, dói, né? Às vezes a gente se apega à namorada do nosso filho. Gente, como é difícil dar tchau. Mas a gente tá ali, assim, vai ter choro? Vai. Lembra você, gente, quando você terminou seu primeiro amor? Nossa, você chorou? Fim do mundo. Você ficou trancado no quarto? Você ouvia a Mariah Carey sem parar 200 vezes? Hoje tem as sofrências, tem um monte de outras coisas. Isso tudo ajuda a elaborar a dor, mas não minimiza a dor do seu filho, né? Acolhe. Filho, eu sei, deve estar doendo, né? Você quer que eu fique aqui com você um pouquinho? Ou você quer ficar sozinho? Quero ficar sozinho. Tá bom, eu respeito. Quer um brigadeirinho? Né, gente? Brigadeiro de panela. Ai, gente, um quentinho no coração, né? Então, a gente acolhe, percebe? Isso aproxima. Isso não afasta, isso aproxima, isso gera conexão. O que o adolescente precisa é de conexão, não de palestra, de aula, de doutrinação, né? Então, eles precisam saber o quê? Que independente do que acontecer, Babi, é uma conversa que eu sempre tenho, assim, né? Com os meus filhos, por exemplo, com os pais dos pacientes lá na clínica. É uma conversa que eu sempre tenho. A gente precisa sempre dizer para os nossos filhos, não importa o tamanho da enrascada que você tá. Eu sou sempre a sua pessoa de segurança. Pode falar comigo. Eu tô aqui para você sempre. Não importa o que estiver acontecendo. Pode falar comigo. Eu tô aqui para te ajudar. Né? Eu não tô aqui para te julgar. E aí, é importante não julgar de verdade. Né? Não tô aqui para te julgar. Eu tô aqui para te acolher e para te ajudar a caminhar nessa vida. Eles estão aprendendo. Né? E, claro, se a gente observa algum sinal de alerta, alguma coisa que a gente observa assim, isso aqui não tá legal, né? Tá parecendo uma relação meio tóxica, tá entrando num lugar meio abusivo, né? Eles precisam aprender que ciúme não é legal, né? Que abrir mão das coisas que você gosta, ou dos seus amigos, ou da sua rotina, pelo outro, não é legal, né? Então, eles vão aprendendo isso tudo e a gente precisa sempre ter o diálogo para conversar sobre isso e monitorar. Se a gente viu que não está legal, então, de novo, se a gente tem um espaço de diálogo, a gente conversa sobre, né? Olha, filho, eu observei isso, isso e isso, o que você acha? Né? Tá sendo legal? Você acha que está passando do limite? Você quer uma ajuda? Quer conversar com alguém? Se você observa que tem um sofrimento, né? Vamos procurar uma ajuda? Vamos, né? Às vezes precisa de um suporte. Então, a gente vai criando essa conexão com eles, né? E aí a gente está ali para ser esse suporte que eles precisam. Gente, isso aqui dá pano para manga, ela vai ter que voltar 20 mil vezes para a gente falar sobre isso. Vanessa Lacombe, que lindeza. E você passa por isso direto, né? No consultório, atendendo, assim, famílias desse jeito. Quando você atende isso, atende um adolescente, uma criança, atende um pai, uma mãe, é uma família inteira que é tratada junto, então você sabe muito bem disso. É isso. Qual é o desafio final?
Desafio. Eu recebo muitas crianças e adolescentes que não sabem a história da sua família. Então, hoje, no Dia dos Namorados, o desafio que eu trago é compartilha com seu filho a história da sua família, né? Se você está casado com o pai do seu filho, com a mãe do seu filho, conta a história. Como vocês se conheceram? Como vocês se apaixonaram? O que te fez gostar do seu marido? O que te fez gostar da sua esposa? Né? Então, o desafio hoje é contar essa história. Se não dá para contar da história atual, conta de uma outra história, né? Como foi se apaixonar? Isso vai trazer uma conexão, vai abrir espaço para os seus filhos perguntarem para você sobre essas relações. Também vale contar de uma história que não deu certo, ou não deu certo por causa disso, disso e disso, né? Também vale, percebe? Isso tudo gera conexão. Mas o desafio é contar a história, a origem dessa família, né, para os seus filhos, para eles saberem como que é a história desses pais que se conheceram, que se apaixonaram, enfim, como foi. Exato. Vanessa Lacombe, muito obrigada pela participação aqui na Mesa para Dois. Eu que agradeço, gente. Feliz Dia dos Namorados.